Olá, sejam todos bem-vindos ao CRE Digital. Hoje estamos aqui em nossa casa, CRE, Centro de Renovação Espiritual, no salão principal. Pedimos a todos que serenem seus pensamentos e que possam se transportar para o salão principal, estando com o coração mais leve e mais tranquilos. Hoje iremos falar sobre o capítulo 118 do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Emmanuel vai denominar este capítulo de Ante a Palavra do Cristo e vai colocar um trecho do Evangelho para poder explicar qual que é a preleção do dia. O trecho que ele usa é de João, que diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando nós fazemos o Pai Nosso, nós dizemos que seja feita a vossa vontade. Porque se nossa vontade fosse realizada, será que escolheríamos passar pelas provações? Será que escolheríamos passar por situações de dor? Kardec vai dizer, e Leon Denis, que a dor é o aguilhão da consciência, é que nos impele ao progresso. Será que escolheríamos a porta larga ou a porta estreita? Então tudo isso faz com que possamos compreender que pedimos que o nosso Pai nos auxilie no nosso caminho. Mas quando desconhecemos o caminho, pela nossa pouca evolução espiritual, precisamos de um guia, pois o guia conhece aquele caminho que é mais protegido e faz com que nós evitemos os caminhos que nos são prejudiciais. Se eventualmente precisarmos de algum apoio, eles possuem todas as ferramentas necessárias para nos auxiliar e nos conduzir com segurança. E qual é este guia que consegue fazer isso quando o assunto é o caminho de nossas almas? Emmanuel vai falar nesse capítulo que tivemos vários gênios em nossa humanidade. Gênios da literatura, gênios da política, gênios da ciência. Vai dizer, por exemplo, sobre Dante, que Dante marcou uma época. Quando fala de Camões, vai dizer que ele conseguiu exaltar uma raça. Shakespeare definiu a experiência de um povo. Voltaire trouxe diversas transformações sociais. Mas isso é o suficiente? Como está a nossa alma? Nós estamos saciados? Porque da mesma forma que o corpo físico precisa do alimento para aplacar a sua fome, ou do líquido para aplacar a sua sede, a nossa alma também precisa dos nutrientes, ou seja, das experiências edificantes, das virtudes, para ter serenidade e paz. Kardec então vai fazer a pergunta, no Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é aquele espírito que é o modelo e guia da humanidade? Qual é aquele espírito que é o mais perfeito que já passou aqui na Terra? E a resposta é: vede Jesus. A partir desta resposta, várias questões podemos compreender. Em primeiro lugar, Jesus é a perfeição moral. É também a exemplificação das leis divinas. Em segundo lugar, entendemos a majestade do Cristo quando nos disse que seu reino não é deste mundo. E entendemos também a questão da sua existência. Todos os grandes médiuns, os grandes espíritos, foram unânimes em afirmar o Cristo como a luz do mundo. E aí a gente vai para a segunda parte. Quem é o Cristo? O que ele veio nos trazer? João, no Evangelho, vai dizer que no princípio era o Verbo.
E depois ele vai falar mais adiante que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João se referia ao próprio Cristo, pois Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que desde os pródomos da Terra, desde que a Terra começou a se desprender das nebulosas solares, Jesus, o divino escultor, começou a modelar e organizar toda a teia de vida que ali depois floresceu. Estamos falando de 4,5 bilhões de anos. E com isso, algumas questões devem ser esclarecidas. Em primeiro lugar, Cristo é Deus? O Espiritismo fala que não. Então quem é o Cristo? Seria ele um anjo que foi criado já com a perfeição? O Espiritismo fala que todos os espíritos que existem foram criados simples e ignorantes. E através da escala espírita, no Livro dos Espíritos, questão 96, Kardec vai demonstrar as fases de evolução. Primeiro ele vai dizer a base da pirâmide. Espíritos de ordem imperfeito, terceira ordem. São aqueles que se comprazem com a matéria, são aqueles que estão muito ligados às paixões, que têm ainda muito orgulho, o egoísmo, o ciúme, o ódio. São os espíritos imperfeitos. Isso parece familiar? Segunda ordem, nós temos os espíritos bons, que são aqueles que já têm o olhar do espírito, mas ainda têm questões a depurar em relação à matéria. Entenderam que o voo da evolução deve ser sustentado por duas asas: a questão científica, intelectual, e a questão moral. No topo da pirâmide temos os espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros. Quando falamos de anjos, estamos falando de um espírito puro, daquele que está depurado da matéria. O Cristo, portanto, assim como os anjos, é um espírito puro, que, como nós, passou por todo o processo evolutivo. Por isso está escrito: do átomo ao arcanjo, tudo se desencadeia na natureza. Então, através dos exemplos do A Caminho da Luz, entendemos a grandiosidade celeste daquele que é a porta, é o caminho, a verdade e a vida de nossa evolução. E por que ele veio para a Terra? Pergunta que fazemos. Por que ele trouxe a Boa Nova, o Evangelho? E o que é o Evangelho? O Evangelho não é apenas um livro que nós lemos e achamos algo bonito. É um roteiro de vida, é uma diretriz de ação. É o código moral universal que nos mostra qual é o verdadeiro caminho, exemplificado por aquele que é o modelo e guia da humanidade. O Evangelho não é um roteiro de dor e de sofrimento, é um roteiro de alegria, nos demonstrando quais são as verdadeiras bem-aventuranças, que só podem ser compreendidas se olharmos com o olhar do Espírito. Porque o Cristo, quando veio, ele veio para trazer vida, mas não apenas vida, segundo João, porque vida todos nós temos, mas muitos apenas existem, não estão de fato vivendo. Estão ainda muito preocupados com questões materiais, não estão olhando para o seu espírito, estão estagnados. Ele veio trazer vida, mas vida em abundância. E abundância no sentido daquilo que jorra, aquela fonte que aplaca a nossa sede. A transformação do homem velho para o homem novo, como coloca Paulo. Portanto, as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Palavras que falam diretamente ao Espírito e não à nossa personalidade, que vão além, que nos mostram a imortalidade e que nos pedem a abundância, aquilo que é incorruptível
aquilo que permanece, aquilo que perdura, aquilo que floresce. Pois assim como a fé, não existe fé sem vida. Fé sem vida, fé sem obras é morta. Por esse motivo que Jesus equipara a fé ao tamanho de um grão de mostarda. Há diversos outros grãos menores, mas a mostarda tem vida. A verdadeira fé é a fé que floresce, é a fé que poliniza, é a fé que frutifica. E essa é a verdadeira palavra do Cristo. É a frutificação, é a evolução espiritual. Por isso, encerrando, ele nos disse que ele é o pão da vida, e aquele que vier até ele não terá fome. E aquele que crer nele não terá sede. E é por esse motivo que devemos reverberar em nossos corações a grandeza do Cristo, como esse Espírito puro que se fez o menor dos homens para mostrar a importância da humildade, que veio até nós para mostrar que o mais importante não é ser servido, é servir, que no auge do sofrimento perdoou a todos, mostrando o amor universal, que nunca julgou e que disse que o Filho do Homem não veio julgar, veio trazer a luz ao mundo. Que possamos conservar em nossos corações esta luz que nos guiará com a claridade necessária para os caminhos da verdadeira alegria celeste. Muita luz a todos, que estejamos em coração com Cristo. Que assim seja, graças a Deus.